Segura essa aqui, rapaziada. 7 jogadores mais odiados da atualidade. Vamos ver esse vídeo aqui do Victorando e simbora. Cucurella perdeu o seu trono. Esse homem conseguiu algo inimaginável. Durante algum tempo, esse cara foi o mais odiado do meio do futebol na internet e hoje em dia é meio que... Principalmente pelos brasileiros. Todo mundo odiava esse cara. Por nenhum motivo. Simplesmente nenhum motivo. um crime tu odiar o Eu também. Me encaixo nesse negócio aí. Cucurella, que todo mundo viu que ele é humano, gente boa e não merecia todo esse hate. Por outro lado, jogadores assumiram o seu trono. E hoje nós vamos ver 7 jogadores mais odiados da atualidade. Provavelmente a gente vai ver o time da Argentina todo aqui nessa... Se não for o time da Argentina todo, pode botar uns 3 argentinos na conta aí desses 7. Com certeza absoluta. lista, né, rapaziada? Eu já fiz um vídeo parecido com esse há um ano atrás. Jogadores mais amados versus mais odiados, tá aparecendo aqui, ó. Foi um vídeo que deu mais de 1 milhão de views, então é um tema que vocês gostam bastante de fazer. Só que tem um vídeo aqui na plataforma 100% atualizado do canal Gol 90 em português. Por exemplo, depois da Copa do Mundo, a Argentina se tornou aí praticamente... Muitos jogadores da Argentina são odiados, né, mano? Por tudo que fizeram. Não só a Argentina, como também a imagem do país ficou manchada pro resto do mundo. Só que o meu vídeo está desatualizado e hoje nós vamos ver aqui o vídeo do canal Gol 90 em português para ver quais são os jogadores mais odiados da atualidade. Por exemplo, o meu vídeo lá... Basicamente um react do react. É assim que funciona. Uma beleza. Tem jogadores que eram odiados há um ano atrás e hoje em dia talvez não sejam mais odiados. Vamos assistir esse vídeo aqui junto com vocês, fazer comentários. E é isso, vamos pro vídeo. Vambora. O futebol sempre produziu vilões. Isso não é só sobre jogadores serem vilões, mas sobre como o futebol moderno transforma decisões rápidas em controvérsias globais em minutos. Vamos falar sobre isso. Estes são os 7 jogadores de futebol que a internet não parou de odiar recentemente, e os motivos bem diferentes para isso. Vamos começar com Enzo Fernandes, porque nem... Não, muito provavelmente, como falei no começo do vídeo, a seleção da Argentina em peso vai estar aqui, né, mano? Se não tiver Dibu, pô, Dibu... Eu vi um vídeo desse cara esses dias, jogadores que eu facilmente pegaria na porrada, tá ligado? Que eu tenho muita vontade. Com certeza. Ele, Enzo Fernandes, Paredes, e eu acho que também o Messi vai entrar nessa equação, tá? Com certeza. Se não for dos mais odiados, mas ele virou um pouco odiado por uma galera ali. De pegar na porrada. O cara coloca vários jogadores da Argentina e, pô, Dibu, Enzo Fernandes e Paredes, tá ligado? Nenhum jogador nessa lista acumulou tanta polêmica em cima de polêmica como ele. Na Copa América de 2024, Enzo Fernandes transmitiu ao vivo um vídeo no ônibus da seleção argentina, mostrando os jogadores cantando uma música com letras ofensivas aos jogadores franceses e suas raízes africanas. Wesley Fofana, do Chelsea, criticou publicamente a atitude, deixou de segui-lo e a Federação Francesa fez uma queixa formal. Lembrando que o Fofana era companheiro de clube dele. Ficou tensa a situação por lá. Fernandes Cara, pediu vale a pena lembrar, rapaziada, que a música já existia desde 2022. Só que foi o Enzo quem vazou jogadores cantando ela. Então a gente sabe que essas músicas, esse tipo de ofensa... E cantou junto. Não só vazou os caras, mas como também cantou junto. Principalmente por parte da torcida. Só que, pô, torcida cantando, meio que dentro da cultura do futebol, todo mundo já aceita, né? Tipo assim, é a torcida. Agora, quando é um jogador gravando ainda, isso toma uma proporção muito maior, né? Ele tava fazendo... Não, acho que o povo aceita. Eu acho que o povo ainda fica indignado, só que não tem punição nenhuma, né? Mas acho que choca mais ainda quando são jogadores. Nessa live no Instagram, pra mais de 35 mil pessoas. E aí ele só percebe tarde demais. Ele tá ali no momento ali de euforia, aí o pessoal começa a cantar. Ele tá, poxa, essa música não pode vazar, né? Chegou a avisar lá, ele chegou a avisar no vídeo dele falando, tá ao vivo, tá no ao vivo. Tentando cortar a transmissão, mas aí já era tarde, né, rapaziada? O curioso é que o próprio companheiro do Chelsea dele, Nicolas Jackson, que é senegalês, né, se eu não me engano, saiu em defesa dele publicamente nas redes sociais, enquanto outros jogadores aí franceses do elenco, como Fofana, Disasi, Malo Gusto, que é companheiro de clube aí do Enzo Fernandes, deixou de seguir ele, então já começa o racha no elenco aí desde cedo, né, mano? Na minha opinião, rapaziada, se os caras fazem isso nas câmeras, torcedor nas câmeras, então, imagina o que tem por trás, o que a gente não vê. O que eles falam ali só entre amigos, só entre companheiros. Deve ser bem pior. Equipe e doou para uma instituição contra a discriminação, mas o estrago na reputação dele ficou.
Então veio a Copa do Mundo deste verão. A Argentina venceu a Inglaterra por 2-1 em uma semifinal tensa, com Fernandes marcando o gol de empate. E nas comemorações seguintes, os jogadores desfilaram com uma... Mano, o que tem de meme dessa foto aí é bizarro, né? Tem ele gordo, tem ele de todo jeito, mano. Faixa polêmica e política, reacendendo a disputa das Malvinas e levando o governo do Reino Unido a exigir uma investigação da FIFA. Questionado se odiava a Inglaterra, Fernandes explicou que não guardava ressentimentos, destacando que quem o ajuda em sua casa em Londres é inglês. Foi pensado como um gesto de boa vontade. A declaração viralizou nas redes sociais, onde críticos zombaram dele por dizer que não odiava os ingleses porque alguns trabalham pra ele. E o torneio dele... É tipo aquele vídeo daquele cantor, eu não odeio gays. A criatura gay é sensacional, também tem amigos gays. É tipo isso. Ele não melhorou depois disso. Aqui já mostra que, tipo assim, já é uma antipatia muito grande com o Enzo Fernandes, também não é pra menos, né? Sim, e aí, mano, entra naquela parada que, será que o Enzo Fernandes quis falar isso aqui mesmo pra ofender? Ou será que ele é tão burro a ponto de falar uma parada dessa pensando que não ofenderia? Aqui entra o grande X dessa questão, né? Eu acho que ele é burro o suficiente pra falar que não ofenderia. Com certeza. Isso, ele recebeu outro cartão amarelo e foi expulso na final da Copa do Mundo. Tudo isso somado às suas faltas e jogadas sujas junto com toda a seleção. E acreditem se quiser, tem gente que fala que essa falta aqui não foi pra cartão. O maluco levantou o jogador da Espanha com as 4 patas pra cima e não foi cartão. Imagina. A Argentina deixou um gosto amargo na boca das pessoas, com alguns torcedores do Chelsea chegando a dizer que ele precisa ser vendido. Falando sobre o caos após o apito final, ninguém simbolizou isso mais que Leandro Paredes. A derrota da Argentina... Eu não sei se ainda tem clima pro Enzo Fernandes no Chelsea, pelo que eu entendi ainda não tem nada definido sobre a volta dele, mas vamos ver o que vai rolar, né? Argentina para a Enzo Fernandes que estava sendo cogitado no Real Madrid, só que acho que o Real Madrid meio que caiu fora dessa negociação aí. A Espanha deveria ter acabado com apertos de mão. Em vez disso, as câmeras flagraram Paredes encarando Eric Garcia e aparentemente chabanando pelo pescoço antes de derrubar o jovem do Barcelona, Gavi, no chão. Lionel Scaloni correu para separar a briga, mas não antes de Paredes já ter recebido um cartão vermelho em uma partida que a Argentina acabara de perder. Que é normal da Argentina, né, rapaziada? A gente sabe, perdeu o jogo. A gente que é sul-americano, eu tô vendo o mundo agora conhecendo o padrão de jogo da Argentina. Já tá, desde a Copa de 2022, tava todo mundo falando, meu Deus, a Argentina joga sujo. Nada que nós brasileiros já não conheçamos, né? Há muitos anos aí de Libertadores. É o normal da Argentina isso aí, mano. Então os caras falam, vai ter aperto de mão ao final dos jogos, vai sim. E, mano, jogador argentino, time argentino. E, mano, o quão patético você tem que ser pra receber um cartão vermelho depois do apito final da final da Copa do Mundo. Cara, você tem que ser muito patético, desculpa. Muito patético. Argentino perdeu, não importa, vai ter treta no final. A gente sabe, mano. Palmeiras eliminando River Plate, Flamengo ganhando aí também do River, teve confusão no final. E agora, eu lembro que São Paulo e Tigres em 2012, final da Sul-Americana. O Tigres tava tomando 2-0 do São Paulo no primeiro tempo, os caras não voltou do vestiário, irmão. O São Paulo meio que ganha de WO. É a Argentina, pô. A Argentina é tipo uma criança birrenta, né? Se eles não ganham, tá tudo errado. Se eles ganham, tudo perfeito. Não aconteceu nada. O Hart criticou duramente, chamando a cena de comportamento nojento, especialmente pelo momento em que ocorreu. Não foi uma entrada imprudente aos 89 minutos com o jogo ainda em aberto. O apito já tinha soado, a Espanha era campeã do mundo e Paredes ainda estava brigando. Para um jogador já conhecido pelo seu temperamento explosivo, esse foi o momento em que sua agressividade finalmente parecia não servir a ninguém, além da própria raiva. Vale ressaltar que até hoje não saiu a punição do Paredes, tá? Pelo que eu entendi, eu já fiz algumas pesquisas aqui, todas as fontes indicam de que não houve ainda um cartão vermelho pra ele e de que a punição ainda não foi definida, ainda tá em julgamento pela FIFA. Então, meu amigo, pelo que eu tô vendo, vão esperar isso aqui, a poeira baixar, até ninguém mais ligar para assunto Copa do Mundo, porque hoje em dia ainda tá um pouco recente o assunto Copa do Mundo. Então, recentemente saiu uma notícia que a FIFA também estava investigando o caso da Argentina ter feito uma apologia à política no final do jogo contra Inglaterra, se eu não me engano, ou contra o Egito. Eles pegaram aquele cartaz lá e falaram que as Ilhas Malvinas eram deles.
E isso é uma apologia, querendo ou não, política, com todo o rolê que teve com a Inglaterra. E isso era passível de tirar a seleção da Copa, né? Tá nas regras da FIFA. E recentemente entrou em investigação isso daí, mas acho que não vai dar nada, não. Daqui 5 meses vai estar jogando Vasco e Nova Iguaçu na Campeonato Carioca. Ninguém vai estar ligando. O mundo todo não vai estar ligando pro que aconteceu na Copa do Mundo. E aí eles vão falar, sei lá, Paredes foi absolvido, né? Não sei. A FIFA não parece ter gostado nada do assunto, com Paredes muito provavelmente recebendo em breve uma longa suspensão junto com a Associação de Futebol da Argentina, pela faixa política nas semifinais e pelo comportamento dos jogadores na final. De uma controvérsia argentina para um tipo muito diferente de história argentina. Alejandro Garnacho conseguiu de alguma forma deixar de ser bem-vindo em 2 grandes clubes em menos de 1 ano. Após desentendimento com Rubem Amorim no Manchester United, exclusão da final da Liga Europa de 2025 e treinos separados, Garnacho forçou uma transferência de 40 milhões de libras para o Chelsea. O ex-meio-campista do United, Nick Butt, não mediu palavras depois, chamando a atitude do cria da base do antigo clube de uma vergonha, e dizendo que ele alcançou o status de superstar rápido demais. O problema é que o Chelsea também não tem sido exatamente o novo começo que ele esperava. Este ano surgiram relatos de que o clube já considerava vendê-lo após mal uma temporada. Garnacho, que qual é a nacionalidade aí também, rapaziada? Claramente a gente não quer ficar falando que uma pessoa representa um país inteiro, né? Nós, como os brasileiros, nós sabemos que nem todo brasileiro é igual. Tem brasileiro que é muito educado, tem brasileiro que é mal educado, tem brasileiro que é muito inteligente, tem brasileiro que é burro, tem brasileiro que é muito rápido, tem brasileiro que é lento. Tipo, não adianta de chegar e colocar sobre uma pessoa a característica de um país inteiro, né? A gente já viu que isso não é de uma maneira correta. Só que existem algumas coisas que são fortes indícios da cultura daquele país. Por exemplo, nós brasileiros, nós sabemos que há uma grande probabilidade de um jogador brasileiro ser baladeiro, né? Ser um cara que gosta da noite. Tanto é porque todos os nossos grandes, maiores ídolos recentes aí, com exceção do Kaká, eram baladeiros e gostavam da Neymar, não preciso falar nada, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Romário. Então, na Argentina aqui também, existe um padrão comportamental. Não que seja uma regra, às vezes tem exceção, mas que indicam, assim, que às vezes vai ter um problema de temperamento naquele âmbito ali bem específico, né, mano? No que a contratação de... não querendo generalizar, mas todo argentino é encrenqueiro. 40 milhões de libras não deu certo. Quando o United venceu o Chelsea por 1-0 nesta primavera, o ex-companheiro de equipe Luke Shaw postou uma foto empurrando o Garnacho no chão, indicando que antigas feridas ainda não cicatrizaram. Essa publicação aí foi curtida por vários jogadores do elenco do United, mano. Então, sinal de que a relação ficou bem ruim internamente mesmo, não era só algo lançado na mídia, né? A postagem foi curtida por quase todo o elenco, mostrando que até os antigos companheiros não parecem gostar muito dele. Talentoso, sem dúvida, mas cada vez mais visto por 2 torcidas diferentes como mais dor de cabeça do que compensa. Agora, Alexander Sørloth é a prova de como o fanatismo no futebol pode ser brutal por causa de uma única decisão. A Noruega vencia por 1-0 nas quartas da Copa do Mundo em Miami, quando Martin Odegaard quebrou a defesa e armou um contra-ataque de 2 contra 1. Sørloth e um Erling Haaland completamente desmarcado contra um único... Cara, ele vê o Haaland e ele não dá o passe porque ele não quer, mano. Eu sei que depois do jogo o cara nunca... Cara, nossa, assim... Chega também a dar ódio, porque você vê que o Sørloth jogando pela ponta é muito ruim, é duro, é estático, sei lá, mano, é cintura de concreto, o cara não tem nada de ponta, o cara é ruim, entendeu? E nós meio que... cara... Ai, nossa, chega a dar uma tristeza. Vai admitir que isso aqui talvez foi ego. Mas você vendo do outro ângulo aqui, é bizarro. O Sørloth, ele justifica dizendo que não tinha linha de passe. Meu amigo, qualquer peladeiro acertava esse passe aqui, pô. É muito espaço pro passe, mano. É muito espaço. Até entrar dentro da área, ele ainda tem tempo pra dar o passe e ele resolve fazer a maior loucura já vista na Terra e eliminou a Noruega por ego, mano. Não tem como dizer que é outra palavra a não ser ego. É bizarro. Com certeza. Soltava no Haaland ia virar o grande herói, ia. Mas e aí, seu time poderia chegar à semifinal da Copa do Mundo? Defensor inglês. É a mesma coisa daquele lance do Endrick, que ele pega a bola no meio de campo e tem Mbappé e Vini de um lado. O que ele faz? Ele chuta no gol. Ele faz o gol. Mas se ele não fizesse? Já pensou? Em vez de tocar para o lado, Sørloth hesitou, deu um toque a mais e finalizou ele mesmo. O chute... Não, e finalizou horroroso. Horroroso. O chute foi bloqueado.
Haaland levantou as mãos em descrença e a Inglaterra virou para vencer por 2-1 graças a 2 gols de Jude Bellingham. Sorloth foi honesto sobre isso depois, admitindo: "A única coisa que eu quero nessa situação é passar para o Erling. Aí parece que o passe não está disponível e então eu tento o chute." Pelo amor, quem cai nessa aqui, mano? Isso não impediu as críticas. Os torcedores o acusaram de tudo, desde egoísmo até inveja secreta do estrelato do Haaland. E a reação negativa teria escalado até ameaças de morte. Cacete! Nossa, o futebol hoje em dia tá loucura, né? Naquele momento, Haaland virou o queridinho da Copa do Mundo, enquanto o ódio da mídia, torcedores e espectadores ocasionais contra Sorloth era implacável. Não há nenhuma evidência de que Sorloth tenha sido motivado por qualquer coisa além do instinto em uma fração de segundo. Mas uma vez que a internet... Mano, não é fração de segundo, ele teve uns 10 segundos pra decidir. Quem viu o lance viu. Ele teve quase 1 minuto pra decidir dar o passe pro Haaland e ele não toca, mano. Mano, e ele não toca porque ele é ruim, entendeu? Eu acho que porque ele é ruim, não é porque ele não quis passar pro Haaland, que ele não queria dar a estrela pro Haaland, é porque ele é ruim mesmo. Uma narrativa, a explicação real raramente é ouvida. Se Solanke mostra... E o mais bizarro é que, por exemplo, se é o Haaland nessa situação tendo opção de passe pro Sorloth, até que dá pra entender. Tipo, o Haaland vai lá, vai tentar driblar, bater. Por quê? Porque é o Haaland, tá ligado? Agora o Sorloth tem o Haaland do lado dele. O Haaland, o cara mais letal do mundo, do planeta, que tava destruindo nessa Copa. Uma média de 1 gol por chance criada. Chegou a bola no Haaland pra finalizar, é gol. Aí o cara não toca. Como heróis viram vilões rapidamente, Federico Valverde mostra como a abraçadeira de capitão transforma a cobrança em uma narrativa enorme. Por anos, ele foi um dos jogadores mais admirados do Real Madrid, humilde, trabalhador, universalmente respeitado. A reputação dele foi abalada este ano após 2 brigas seguidas no campo de treinamento com o francês Aurélien Tchouaméni, em poucos dias. O segundo incidente fez Valverde precisar de pontos no rosto e ser levado rapidamente ao hospital de... Isso aqui é IA, tá, rapaziada, essa imagem. Mas eu acho que além do time da Argentina, eu sei que esse vídeo é 7 jogadores mais odiados aí do futebol, mas eu acho que muitos aqui não são odiados. Tipo o Sorloth, ele foi odiado naquele momento ali, o pessoal ficou com raiva, mas ele não é um cara que todo mundo tem raiva. O Valverde também foi uma briga com o Tchouaméni, é uma parada pessoal, né? Diferente do caso do Enzo Fernandes, lá do Paredes, que geralmente geram nas pessoas sim um ranço. Mas no caso aqui do Valverde aqui, mano, ele tretou lá com o Baena, que não é o primeiro caso, né? Ele já deu um soco no Baena e todo mundo aplaudiu, porque o Baena falou do filho dele, né? Que a mulher dele ia perder o filho. Isso aí, mano, todo mundo reconhece, né? Que a atitude do Valverde talvez não tenha sido nada demais, né, mano? E aqui, o caso do Tchouaméni foi uma treta entre eles lá também. Então, apesar de tudo, eu acho que o Valverde não é um jogador odiado, não, mano. Cadeira de rodas. O clube... Não, longe disso. Acho que o Valverde é até muito amado, pô. Puta jogador, joga em tudo quanto é posição no Real Madrid. O clube confirmou lesão na cabeça e multou cada um dos 2 jogadores em 500 mil euros. Valverde insistiu depois que meu companheiro de equipe não me bateu. Nem eu bati nele, culpando uma colisão com uma mesa causada pelo cansaço e frustração. Isso aconteceu após alguma... Não. Os caras acham que a gente é idiota, né, rapaziada? Pelo amor de Deus, né, mano? Todo mundo solta, a imprensa toda solta, que os caras saiu na mão, aí ele quer que a gente acredite que o Valverde, que corre 1000 km pro jogo, do nada no treino ele cansou muito, desmaiou e bateu a cabeça. Umas polêmicas com o ex-treinador Xabi Alonso. Independentemente do que realmente aconteceu a portas fechadas, a imagem foi prejudicial para um capitão, especialmente após o Uruguai ser eliminado da Copa do Mundo na fase de grupos. Logo depois, Valverde passou a ser questionado no clube e na seleção por uma temporada que havia desmoronado ao seu redor. Depois tem Matias Galanza, e para entender por que ele está na lista, primeiro você precisa entender que isso não se trata realmente de um só homem. É sobre um time inteiro que decidiu que o futebol não era prioridade naquele dia, com Galanza sendo o principal representante disso. Quando o Paraguai enfrentou a França nas oitavas, além de jogar recuado à espera do contra-ataque, fez faltas constantes, simulou lesões e prolongou todas as paralisações. Um relatório registrou que o tempo médio de um tiro de meta do Paraguai era de 62 segundos contra apenas 5 da França.
Caramba. Tá conhecendo a catimba sul-americana agora. Não é possível. Não é possível. Tô dizendo que é certo? Não tô dizendo que é certo, rapaziada. Mas isso aqui já é o nosso feijão com arroz, né? A gente vai pra Libertadores, opa, já sabe o que vai acontecer. Mano, imagina os europeus jogando contra um Bolívar na altitude de 3.000 metros. Os caras desmaiando em campo. Galanza aparentemente acertou Kylian Mbappé com um soco longe da bola, mas tanto o árbitro quanto o VAR não perceberam. Depois ele foi até a marca do pênalti e tentou mexer na marca antes da cobrança de Mbappé, mas foi empurrado por Dembélé. Nenhum jogador do Paraguai sequer recebeu cartão. E em meio a tudo isso, Galanza já tinha viralizado dias antes por pegar o relógio que o árbitro deixou cair durante uma confusão e, casualmente, experimentar no próprio pulso antes de devolvê-lo. Que isso, mano? O cara é maluco, bicho. O cara dodói na cabeça. Isoladamente, esse momento foi quase encantador, mas somado ao desempenho contra a França, parecia exatamente aquilo que os críticos acusavam o time inteiro de ser. Mais interessado em brincadeiras que no jogo, Galanza virou o príncipe palhaço de um time que todos no futebol acharam que nem veio pra jogar. Não é que... Mano, os caras têm que entender. O europeu acho que não entende isso, né? Esse vídeo aqui é Gol 90 em português, mas o vídeo original deve ser feito em 8 idiomas. Não é de brasileiro. O que acontece, mano? O Paraguai sabe suas limitações. O Paraguai sabe que nunca chegaria longe numa Copa do Mundo jogando de igual para igual. Então cada clube joga com a arma que tem. O Paraguai historicamente é uma seleção retranqueira, mano. E os caras estão conhecendo a boa e velha catimba sul-americana agora. Tudo. E com certeza o Paraguai queria levar esse jogo pros pênaltis, só que não deu. Não deu. O que acontece no jogo serve pra parar o jogo. O relógio Olha do isso, árbitro mano. cai, mano, é capaz dos caras pegar, botar no pulso, sair correndo com o relógio. Aí o árbitro vai ficar procurando o relógio lá. Só nesse já foi 2, 3 minutos de jogo. Aí o árbitro vai dar 5 minutos de acréscimo? Vai, mas não representa nada perto dos 20 minutos que o Paraguai consegue deixar a bola não rolar. É falta, toda hora falta matando o jogo. Então, os caras não conhecem a catimba sul-americana, mano. Não tô dizendo que isso é o certo, tá, rapaziada? Não tô dizendo que isso é o certo. Não, acho que não tem certo nem errado. É um estilo de jogo que cada seleção tem, cada continente tem, sei lá. Mas às vezes é irritante todas essas paradas aí. Tô dizendo que é o futebol de cá desde que o mundo é mundo. Contra os europeus é engraçado. Quando é com o nosso time aqui, daí é foda. Mano. E finalmente, Simon Adingra, cuja história talvez seja a mais triste desta lista, porque na verdade não se trata de vilania. Nos minutos finais do confronto da fase de grupos entre Costa do Marfim e Alemanha, Nicolas Pepe avançou e rolou a bola para o que parecia ser um gol certo. Adingra hesitou e, em vez de chutar, desajeitadamente mandou a bola para a linha lateral. A Alemanha puxou um contra-ataque e Denis Undav marcou o gol da vitória logo após, na derrota por 2-1. Cara, aquele único momento congelado, repetido infinitamente na internet, virou toda... Também não é muito odiado no futebol, não. E aqui fica uma crítica que foi muito perpetuada nessa Copa do Mundo, é de que apesar das seleções africanas terem evoluído significativamente o futebol, né? A gente viu o Marrocos sendo uma das seleções mais fortes do mundo. Não sei se ainda tá em sexto no ranking, mas durante a Copa estava. A gente viu Costa do Marfim indo longe. Antigamente era praticamente impossível você ver uma seleção africana passar da fase de grupos. Mas eles ainda precisam evoluir gigantescamente a capacidade de finalização. A gente viu a Costa do Marfim mesmo. Cara, teve várias chances de matar o jogo contra a Alemanha. Tem um contra-ataque lá que o cara sai cara a cara com o Neuer. E ele, ao invés de bater, ele dá uma travada assim também. Então, no geral, as seleções africanas precisam evoluir muito ainda a questão da finalização, do refino técnico na finalização. Fisicamente, não precisa nem falar, né? Mas eu não acho que o cara fisicamente os caras são um monstro. Não há ninguém que bate eles fisicamente. Odiado por isso. Pode ser odiado lá na Costa do Marfim, se o pessoal levar isso bem a sério, como nós levamos aqui, né? Mas eu acho que todo mundo odiar mesmo, não tem isso, mano. Acho que isso é um presente e a dádiva que a seleção argentina deu pro mundo agora, né? De ser odiado por todos. Acho que só eles mesmo, mano. Toda a história da campanha da Costa do Marfim, com os torcedores imaginando o gol, o empate, talvez até a vitória. Ninguém acusou a Adingra de maldade, ele simplesmente hesitou por uma fração de segundo no maior palco de sua carreira. Não, mas o pessoal levar em consideração aquele lance ali é muito rápido, pô. Não é que chega um passe, a bola bate nele, não dava pra ele finalizar de primeira. Aí ele ainda consegue parar a bola e quando ele bate, o zagueirão tira. Se for pra criticar, critica a finalização que ele bateu rasteiro, né? Era pra bater no alto. Mas tudo em 1 milésimo de segundo também, acho que não merece não todo esse hate, né? Se é que existe. Do futebol de hoje, às vezes é só isso que basta pra se tornar infame. Alguns desses jogadores são odiados pelo que realmente fizeram.
fizeram. Outros são odiados pelo que os torcedores apenas acreditam que eles fizeram. E no futebol moderno, esse segundo tipo de ódio pode ser o mais poderoso. Você acha que esquecemos de alguém na lista? Sempre que acontece alguma coisa que a galera pega pra não detestar uma pessoa, esquece, né, mano? A galera detesta com força até que se prove o contrário, né? Eu acho que o único cara que conseguiu dar a volta por cima de si foi o Cucurella. Mas é porque também não era nada muito específico, assim, muito forte, né, rapaziada? Ele não tinha feito nada muito grave. Era só porque ele parecia ser um cara chatão, né? Aí ele era provocador também, o que acontece. Mas aqui o brasileiro lida bem com provocação, né? Pra gente a provocação faz parte do futebol. Na Espanha, por exemplo, a provocação já é visto como um antijogo, uma coisa ruim, né? Tanto é que o Vinícius Júnior é odiado lá por isso. Foi muito odiado durante um tempo por isso. Então, odiado por fazer dancinha, nós brasileiros sempre fomos, né? Bizarro, tipo, uma dancinha, cara. Aí os caras vão lá e comentam, tem que jogar bola, ele não faz essas coisas. Pelo amor de Deus. Questões culturais, né, mano? Aqui pra gente, catimba já faz parte do jogo também, todo mundo entende. Todo mundo vai jogar contra a seleção do Paraguai, todo mundo sabe que vai ter catimba. A gente vai jogar contra a seleção argentina mesmo, se os caras saírem na frente, igual o Flamengo foi jogar com o Racing lá, sempre tem jogo de Libertadores, né, Fluminense e Boca. Mano, a gente sabe que a catimba faz parte do jogo. Lá na cultura dos caras, a catimba já é visto como algo completamente horrível pro esporte, né? Tanto é que o jogo lá corre muito mais, os árbitros não costumam parar tanto o jogo. Então são diferenças culturais mesmo, né? Ficou alguém de fora dessa lista, mano? Eu tentei lembrar aqui, mas eu acho que não ficou não. Assim, atualmente não. Detestado, mas só faltou o Dibu nesse vídeo, né? Acho que só faltou o Dibu Martins. Mas enfim, comenta aí, deixe sua opinião. Muito obrigado por assistir até aqui. Foi um vídeo de react, a gente não costuma trazer tanto aqui no canal, mas galera, acho que faltou só o Dibu mesmo, mas ele foi pela questão dos jogadores ser mais odiado atualmente. Acho que o Dibu, ele é odiado, mas já faz um tempinho já.